Olá, meu nome é Luciano Pop e eu sou fundador da empresa Servidor na Nuvem, além de ser proprietário de 5 bases da Alterdata: Espírito Santo, Leste de Minas, Rondônia e Acre. Nós temos hoje cerca de 2.000 clientes no negócio representação de software, no caso a Alterdata, há 24 anos. E nós temos 700 servidores de clientes diversos na nossa nuvem. Né? Nós somos o fundador e idealizador da empresa Servidor na Nuvem. Nós temos 28 anos de experiência em informática. Minha formação é ciência da computação. E a minha especialidade é informática para a área contábil. Eu tenho 25 anos, mais ou menos, de informática aplicada à área contábil. Então, o nosso negócio é informática para contábil. Isso que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós temos aí 2.700 contratos de manutenção de software e servidor na nuvem. E nós temos visto nos últimos anos um aumento exagerado, um aumento não aritmético, mas sim geométrico, um aumento exacerbado da quantidade de escritórios de contabilidade, especificamente, que teve seus dados sequestrados. E com isso eu resolvi preparar um material, preparar uma palestra para que os diversos contadores, os diversos escritórios de contabilidade que têm acesso a essa palestra, eles possam se precaver, se preparar para um possível sequestro de dados. Todos que estão me ouvindo nesse momento conhecem alguém que já teve os dados sequestrados. Né? Você nunca pode dizer que no seu escritório os dados foram sequestrados. Né? Pelo menos não deveria dizer. Porque quando seus dados são sequestrados, a informação ela está na mão de um bandido. Ela está na mão de uma pessoa sem escrúpulos. E ela pode vender essa informação. A informação não é do escritório, a informação é do empresário, que paga ao escritório para prestar serviços contábeis. E todos os dados do empresário estão no escritório. Então, se você teve seus dados sequestrados algum dia, ninguém precisa saber disso. Mas tenho certeza que seu amigo, que você conhece um amigo, que já teve os dados sequestrados. E nessa palestra aqui, o nosso intuito é proteger você e te dar armas e te dar os caminhos de forma pragmática, ou seja, eu não estou aqui para poder explicar conceito, no começo até eu vou explicar alguns conceitos para você entender aonde entra o sequestro de dados. A ideia é te mostrar de forma prática e não teórica, porque nós estamos cansados de palestras teóricas, de lives teóricas, de forma prática como você pode se proteger dos sequestradores de dados contábeis, que é o maior foco hoje desses caras. É uma fonte de dinheiro desses bandidos muito grande. Então a ideia dessa palestra aqui foco é contabilidade, porque nós temos visto quase que semanalmente um cliente tem os dados sequestrados. Os clientes que usam na nuvem não tem esse problema. Se você está na nuvem, não é que é impossível você ter esse problema, não. Você está muito mais protegido, geometricamente protegido, exponencialmente protegido, em relação a alguém que ainda não tem o seu escritório na nuvem. Já aconteceu casos de os dados serem sequestrados, inclusive na nuvem. Porque o usuário passou a senha. E aí? Deixou a senha salvo. E aí? Aí o sequestrador pegou a senha que deixou salvo e sequestrou os dados locais e na nuvem. Já vi esse caso também já. Então,
A ideia dessa palestra é te dar os caminhos para que você não tenha este grave problema que já aconteceu com o seu amigo. Né? Já aconteceu com o seu amigo, com o conhecido e com você nunca. Ok? Bom, já apresentei para vocês quem nós somos, né? Quem a nossa bagagem para falar sobre o assunto. Ok? Nós participamos, inclusive, de vários estudos de casos de sequestro de dados. Vários estudos de dados. O que acontece? Como é um crime cibernético, a gente tem que estudar, investigar, é investigativo mesmo, como que aquele hacker conseguiu sequestrar os dados daquele contador. De que forma que ele conseguiu. Então eu já vi nesses anos onde a coisa tem aumentado muito, vou falar agora sobre a evolução desse processo, vários estudos que durante a palestra aqui eu vou falar, e você anota aí, porque você pode estar cometendo os mesmos erros que essas outras pessoas cometeram. Então, anota as dicas que eu vou dar, verifica com a sua equipe de TI se você está cometendo esses erros, verifique com a sua equipe de TI se você está protegido nas coisas que eu vou falar que você pode cercar aqui. Né? Sequestro de dados contábeis, eu equiparo aqui na minha rua. Na minha rua, eu moro numa ilha, e na minha rua eu tenho casas que não tem muro, que não tem cachorro, que o portão fica aberto 24 horas, não é um condomínio fechado, tá bom? Mas é um bairro que tem uma certa segurança. E eu tenho casas que tem muro, e não tem cachorro, e tem a minha casa, que tem um muro de 2,5 metros, 3 metros de altura, que tem cerca elétrica, que tem barreira, que tem câmera em tudo que é lugar, e tem 7 cachorros. O ladrão, o bandido, quando ele escolhe para entrar, ele vai entrar onde? Ele quer facilidade. Ele vai entrar na minha casa, que tem 7 cachorros, é um grande problema para ele, tem uma cerca elétrica de 12 mil volts, ele tem um muro de 3 metros para escalar, tem barreira, tem câmera, ou ele vai entrar na casa do cara que não tem muro. É assim que funciona no escritório contábil. Ok? Será que a sua escritório contábil tem muro, tem barreira elétrica, tem cerca elétrica, tem câmera, tem cachorro? Será que o dono do escritório contábil tem arma? É isso que a gente vai falar aqui agora. A ideia, de forma simples, a linguagem do contador, que não é uma linguagem técnica de informática, você entenda como você pode se proteger nesse momento especial da pandemia, onde parece que a bandidagem está tudo sem ter o que fazer, e aumentou exponencialmente a quantidade de ataques. Aumentou muito agora na pandemia, porque me parece que a oficina cabeça vazia, oficina do diabo. Né? E isso tem sido literal, ou seja, tem acontecido exatamente isso. A bandidagem parece que está mais à toa, já que não tem ninguém na rua para assaltar, eles começam. E tem um caso interessantíssimo, que um bandido tentou, um hacker tentando invadir a conta de outro comprador de outro hacker. E aí eles começam a conversar, isso foi um curso que eu fiz de segurança cibernética, da maior empresa de segurança do mundo, que é a SonicWall. A gente fez vários cursos com essa empresa já. E os dois hackers conversando, tá difícil pra caramba, né? A gente conseguir. As coisas agora estão mais difíceis, né? Antigamente você conseguia pegar facilmente banco, conseguia facilmente pegar senha, conseguia facilmente pegar as informações. E hoje está muito complexo. E o outro reclamando também, pior que é, né, rapaz? As coisas ficaram muito complexas hoje. Porque realmente os bancos criaram alguma dificuldade, muita dificuldade para os hackers poderem copiar, principalmente o banco de primeira linha. Né? Como é que começou essa história toda? Começou aqui, ó, em 1994, nos Estados Unidos existe estatística para tudo. Por isso que as estatísticas são americanas, tá bom? Aqui no Brasil é uma coisa muito pior, porque lá tem várias barreiras, vários faros. Ok? Que no Brasil nós não investimos nisso, não investimos em faro. Nós somos muito pobres nisso. Então, em 1994, era criado, um bandido criava
um vírus por hora. Era criado no mundo pelos indianos, chineses principalmente, Europa Oriental, um vírus por hora. Em 2006, esse vírus passou de um vírus por minuto. Em 2011, começou a ser criado um vírus a cada segundo. Em 2015, são 325 mil vírus por dia. E esse número já aumentou. Tá bom? Que na pandemia o número aumentou. É igual o vírus, para vocês entenderem uma linguagem bem simples, é igual o vírus, o H1N1, que virou Covid. Né? Já estão falando agora um outro vírus aí, Covid-19, porque foi descoberto esse vírus em 2019. Mas ele já mudou. É a mesma coisa os vírus de computador. Ok? A coisa está porque é muito rentável. Dá muito dinheiro. Dá muito mais dinheiro que invadir banco. Vocês vão entender daqui a pouco por que isso aumentou exponencialmente. Ok? Em 2001, quando eu fazia faculdade de informática, fazia meu curso de computação, era muito comum os worms. Vou explicar o que é cada um desses, para você entender a diferença. Ok? Depois passou a quantidade de spam aumentar muito. Então, desde 2003, a gente está falando de 17 anos de spam, que é a principal forma ainda de você ter os seus dados sequestrados. Depois aconteceu o advento do spyware, que vou explicar o que é. Depois botnets, vou explicar o que é. Depois começaram as ameaças na web, você navegando num site, você ali tem uma ameaça e você não sabe que tem uma ameaça. 2010 foi um dos primeiros grandes ataques direcionados para poder sequestrar, para poder invadir o sistema e pegar os dados. Não se falava ainda muito em sequestro de dados, não tinha essa coisa muito em voga. Em 2012, os ataques móveis, a smartphone, a tablet, a coisa se acentuou muito. Hoje, ninguém gasta tempo mais com essas coisas. Hoje, o foco de todo hacker, e não cracker, vou explicar depois a diferença, é no sequestro de dados, como meio de vida, como meio de sustento da sua família, como meio de sustento do seu vício, como meio de sustento da bandidagem. Então, eles se armam de todas essas ameaças, que eu falei aqui agora, o worm, spam, eles misturam isso tudo para tentar, de alguma forma, roubar os seus dados. Por isso que eu vou passar em cada uma delas. A primeira forma é o worms. O que é o worms? O worms, em inglês, significa praga. Né? Isso aqui era o seguinte, na minha época, quando eu fazia faculdade, na molecagem lá, existia uns grupos, logicamente a gente não participava disso, mas uns grupos que eles eram crackers. O que é isso? Eu fabriquei uma praga virtual só para o usuário, só para o computador do usuário ficar lento, porque eu sou muito bom, eu sou fera, eu sou o cara. Naquela época, essa que era o negócio. Entendeu? Você fazia XE e colocar para o seu vizinho, e colocar para seu amigo, e colocar para um concorrente, ou um inimigo, ou um cara que roubou a sua namorada, enfim. Você infectar a máquina dele, era um exe, ok? Um exe mesmo, um executável, e esse executável deixava a máquina dessa pessoa lenta. Essa executável apagava todos os arquivos da máquina dessa pessoa. Esse executável não conseguia iniciar o Windows mais, ou o ambiente DOS na época. Enfim, era a criação de uma praga para ela, de alguma forma, infectar aquele computador. Ok? As pessoas faziam isso não como meio para ganhar dinheiro. Os bandidos desta época faziam isso, como ainda existe hoje, no conceito de cracker, ou seja, eu sou fera. Aquela coisa da competição. Eu desenvolvi um software que conseguiu derrubar os servidores da NASA. É tipo isso, entendeu? A autopromoção, a autopublicação no meio dos crackers, isso é muito bem visto. E até nós, eu e você, valorizamos, você pode entrar no YouTube, os vídeos de hackers mais visualizados são aqueles hackers que causaram mais estrago e por isso eles são mais valorizados, porque eles causaram um mal maior, só que hoje eles são hackers do bem. Né? Eles protegem as empresas, as corporações dos ataques dos hackers do mal. Ok? Sim, existe hacker do bem. Bom, o spam. Spam
é o método hoje mais eficiente para nós vermos a ação dos bandidos para sequestrar os dados contábeis. Por quê? Você, o spam aqui no Brasil começou muito com as Mamonas Assassinas, com a Bruna Marquezine. Né? Você recebe, quando os Mamonas morreram, não sei a idade de vocês aí, eu recebi no meu e-mail, fui infectado, né, fotos dos Mamonas Assassinas espedaçados, lá na floresta onde eles morreram, do avião que caiu. E você abria aquele e-mail, os e-mails não tinham as proteções, e você tinha o seu computador infectado por um vírus. E você tinha que formatar o seu computador. Era um vírus novo, um vírus que tinha acabado de ser desenvolvido. Fotos de Bruna Marquezine de biquíni ou pelada, por exemplo. Entendeu? Pois é, as pessoas recebiam esse e-mail, clicavam e era um vírus. E hoje na contabilidade, é o seu cliente que te manda um vírus. Um PDF, um arquivo Excel, um arquivo Java, um arquivo doc com macros VBA, aonde você é infectado. Ok? Vou te falar, eu tenho vários e vários casos que eu poderia falar aqui, meu tempo é muito curto, eu só tenho 40 minutos, e eu poderia falar vários e vários casos aqui. Vou dar um caso para vocês entenderem. Um dos casos que nós estudamos, um hacker, ele foi e sequestrou os dados de um comércio. Ok? E falou o seguinte, desculpa, um hacker sequestrou os dados de um contador. Ok? E o contador, e tem um e-mail, vou mostrar para vocês aqui a tela real de um sequestro de dados. O sequestrador falou o seguinte, aí você tem um e-mail para entrar em contato com o sequestrador. Aí o contador foi e mandou, vai no Google Tradutor, bota em inglês, daqui tudo em inglês, e manda pro sequestrador. Sabe o que o sequestrador respondeu para ele? Ô amigão, o seguinte, eu não quero, eu te passo a senha para você liberar os seus dados contábeis aí, os dados da sua empresa aí. Eu quero só depois, eu vou te passar, eu te passo a senha. Você vai ter todos os seus dados libertos. Todos os seus dados sem sequestro nenhum. Desde que você distribua este e-mail aqui para todos os seus clientes. Senhores, eu não estou falando de algo que eu vi no livro. Eu não estou te falando de algo que eu vi na televisão, numa palestra que eu participei. Estou falando de algo real que aconteceu. Entendeu? O que o contador faz? Ele tem guias para poder pagar, para poder gerar. Ele tem uma GPS, isso geralmente no final do mês, acontece o sequestro de dados. Okay? É no final do mês. Você pode observar que geralmente é no final do mês. Ele tem prazo com todas as centenas de clientes dele. Ele é tentado a fazer o quê? A livrar o dele. Ou seja, ele pega este e-mail desse hacker e manda para todos os clientes dele. O hacker manda a contrassenha para ele, na medida que ele vai recebendo a informação lá que os clientes do contador abriram o e-mail. Então, esse hacker, ele não estava interessado em infectar só aquele contador, ou só aquela empresa. Ele está interessado em infectar os clientes do contador. Ele quer aumentar exponencialmente o ataque dele. Ele não quer ganhar dinheiro com o cara, quer ganhar dinheiro com todo mundo. E quando o cliente do contador recebe o e-mail do contador, vamos supor que esse contador caiu nessa bandidagem, né? Entrou na do hacker para poder livrar a pele dele. Quando o cliente vê um e-mail do contador, ele abre, ele confia, é um PDF, mas tem um código Java ali dentro, malicioso, que dali a 3, 4, 5 meses vai sequestrar o dado daquela empresa. Pode ser um hospital, pode ser uma clínica, pode ser um comércio, pode ser qualquer tipo de negócio. Vocês estão entendendo? Tudo através de e-mail. Então você e eu recebemos todos os dias e-mails infectados. Eu uso as ferramentas do Google, eu uso o e-mail do Google. Se você não pode comprar um e-mail corporativo do Google, que custa acho que $15 por mês, com tamanho limitado, né? Você usa o Gmail então.
Porque o Gmail é de longe a ferramenta no mundo hoje que mais te protege de forma gratuita desses spam, desses e-mails de phishing. Phishing em inglês é pescar, vou falar daqui a pouco mais sobre isso. Né? Do spam com phishing. São duas coisas que eles usam, ok? Para sequestrar os seus dados. Então, hoje ainda, de longe, é a forma que o hacker entra no seu negócio, contador. Porque você recebe notas, PDF, XML, que é pior ainda, dos seus clientes. Tem um código-fonte ali que pode ser executado. É um arquivo do Excel. Se eu entrar no e-mail aqui agora, eu vou mostrar para vocês dezenas de casos. Eu tenho na apresentação aqui, eu reservei alguns para vocês verem a que ponto que eles chegam na questão dos e-mails. Spyware. Spyware ainda é muito utilizado. Spyware, ele instala, te manda um e-mail, você confia, ele instala um software malicioso no seu computador. Isso é muito comum em Windows, menos comum em Mac, mas também acontece em Mac. E ele consegue gravar o que você digita no teclado. Por isso que os bancos têm aquelas telinhas que não é no teclado, que é no monitor, que você tem que ir com o mouse e clicar, que o spyware não consegue pegar aquilo. No teclado, o spyware pega e pega fácil, ok? Se o seu banco não tem telinha no computador, com mouse para você digitar a senha, você está perdido. Porque se você pegar um spyware, ele vai conseguir coletar o que você está digitando e aonde você está digitando. Se você... Um spyware, como é que pega? Instalando um software, por exemplo, malicioso, que pode testar malicioso, baixa aqui, no Super Downloads. Eles não sabem que o cara botou dentro do software ali, disponível de graça, um código-fonte malicioso. Eu vou falar de casos que aconteceram também disso aqui, ok? Bootnet. Bootnet dificilmente vai acontecer com você, contador, a não ser se for uma história muito grande. Bootnets são computadores zumbis espalhados no mundo todo que estão programados. Como é que esse computador está infectado com um vírus que não faz nada de mal naquele momento para aquele computador, porém no código-fonte daquele vírus está programado para determinado dia e horário, todos eles juntos atacarem o site, por exemplo, do Sescom São Paulo. O site, por exemplo, da Caixa. O site, por exemplo, da Federal. O site, por exemplo... Por isso que vocês, contadores, de vez em quando, recebem a comunicação que tal site está fora do ar por causa de um ataque cibernético. Né? O exemplo, o presidente fala alguma coisa, um grupo de hacker não gosta e programa esses computadores zumbis, que pode ser o seu da sua casa e você não sabe, para determinado dia e horário, todos eles acessarem o site do Sescom São Paulo ao mesmo tempo. Quando é idealizado o site do Sescom São Paulo, por exemplo, eu estou dando exemplo, tá bom? Ele foi idealizado para ter X acessos por segundo. Por exemplo, 10 mil acessos por segundo. Lembra do site do Enem que fica caindo, que as pessoas... É a mesma coisa, o site foi idealizado para a Caixa agora na pandemia, esse problema de lentidão do aplicativo da Caixa, que ninguém consegue sacar nem fazer as coisas no aplicativo da Caixa. Pois é, porque o aplicativo foi feito para ter X mil acessos por segundo. Como o Brasil todo está acessando para poder pegar os seus R$ 600, o aplicativo não aguenta, o site não aguenta, os servidores que estão lá por trás não aguentam. E acabam travando. Acabam travando. Entendeu? E nesse momento de travar, que é aí que vem o pulo do gato, nesse momento de travar, a empresa que presta serviço para essa entidade, por exemplo, o Sescom São Paulo, ela começa a querer fazer coisas e nessa sequência de fazer coisas, no afã de resolver o problema de acesso, ela libera algumas portas, ela libera alguns túneis que aí nesse momento o hacker infecta aquele local, aquele servidor, aquele site e consegue colocar o seu código malicioso ali para poder infectar outras pessoas. Né? Então isso aconteceu várias vezes e tem acontecido. Como que o seu computador pode se tornar um computador zumbi? Pessoal da pornografia.
Pornografia é hoje, de longe, agora na pandemia aumentou 150%. Mas na pandemia aumentou 150%. Eu fiz um estudo agora recente para dar uma palestra sobre pornografia e na pandemia agora aumentou 150% as assinaturas. O acesso gratuito aumentou mais de 200%. Entendeu? As pessoas estão em casa sem fazer nada e começam a acessar a pornografia. E muito desses sites pornográficos estão ali tão somente só para infectar os seus computadores. Esses dias, uns 2 anos atrás, esses dias não, 1 ano e meio, 2 anos atrás, eu fui no escritório aqui no interior do Espírito Santo para fazer uma visita, tomar um café com ele lá. E aí são 2 sócios. E ele tinha sido infectado, tinha tido seus dados sequestrados recentemente. Né? Ele pediu para me dar uma olhada na rede, na estrutura dele, para ver o que poderia ser a sugestão, né, para resolver, para protegê-lo do segundo ataque, que já foi sequestrado uma vez. Normalmente é sequestrado a segunda, a terceira, até ele tomar alguma atitude para poder cercar a empresa dele para não ter os dados sequestrados mais. Não adianta você ter os dados sequestrados e não fazer nada. Se você tem os dados sequestrados e não fez nada, você vai ter os dados sequestrados novamente, tá bom? Porque você virou cliente do sequestrador. Você restaurou seu backup e não fez nada na sua rede. A rede continua aberta. Você vai ter os dados sequestrados novamente, fatalmente. E aí, conversando com esse contador, eu vi que ele não tinha um firewall. O antivírus é um antivírus de graça, aquele Avast. Eu falei, ó, Avast nem é recomendado pelo RP contábil que você utiliza. Ok? Desinstala isso e compra o antivírus. Eu indico o Kaspersky para todos os clientes. Os russos, aqueles russos são violentos. Para mim, o melhor antivírus do mundo. E compra aí o Kaspersky, que é muito mais barato. Quanto custou você ficar 3, 4 dias parado? Né? Até instalar de novo um Windows no seu servidor, restaurar um backup, você perdeu horas, dias de trabalho, muito mais barato, muito mais caro do que você comprar o Kaspersky e botar em todas as máquinas. Mas não vai resolver o seu problema. O problema do sequestro de dados vai muito além do antivírus, que eu já vi máquina com o Kaspersky tendo o seu dados sequestrados também. Ok? Passou a manhã, fomos almoçar junto, à tarde, quando nós voltamos, alguém reclamou que a internet estava ruim e, presta atenção agora, um dos sócios, são 2 sócios, falou assim, eu vou parar de baixar o filme que eu estou baixando aqui. Então, veja bem, eu estava conversando com um sócio e estava conversando com o outro, não vi na máquina do outro. O cara no escritório estava baixando filme. E vocês acham que existe almoço grátis. Não existe almoço grátis. Alguém parou o tempo de botar um filme lá de graça para você para infectar e te roubar os seus dados e sequestrar os seus dados. Não existe almoço grátis. Okay? Alguém colocou um site de pornografia lá, não é de graça. É para você ou assinar um plano de pornografia, ok? Ou você ter os seus dados sequestrados e infectados. É para isso que servem essas coisas. Ok? Então, o seu computador vai virar um computador zumbi na medida que você não tem um antivírus bom, né, instalado no seu computador. De graça não presta, tá bom? De graça não presta. É de graça, não quero. As pessoas me oferecem coisas de graça às vezes e falam, eu não quero nada de graça. De graça para mim não presta. Entendeu? Eu quero pagar para poder cobrar e ter o que presta. Né? Não tem como um antivírus de graça prestar. Ponto. Porque o antivírus tem que ser pago. Porque fica uma equipe de engenheiros o tempo todo estudando milhares e milhares de ameaças que nascem todos os dias, gente. É óbvio. Ok? Então, se você baixa filme no seu escritório, se você baixa sistemas, programas craqueados, vou craquear o Office. Aí baixa um cracker. Tá aqui, baixei o Office e baixei o cracker. E você acha que alguém programou aquele XE do cracker de graça. É para sequestrar os seus dados. Eles estão de olho nos seus dados. No caso disso, para a contabilidade. No caso da sua casa, para sequestrar suas fotos. Estão todos no computador. Você pagar uma grana para poder a gente dar os dados de volta. É para isso que existem os crackers. Os crackers para você poder usar o Office de graça. Usar aquele programa pirata. Pirataria, o destino da pirataria, o caminho da pirataria é ter os dados sequestrados.
Você não paga o software hoje, você vai pagar o sequestrador amanhã. Ok? E o seu computador vai virar um computador zumbi. Um computador zumbi. A outra forma de ataque é essa aqui, ó. É a forma de infectar o site. Então, agora, principalmente, né, não vou falar de política, obviamente, mas uma coisa legal que aconteceu na era PT e a era agora do Bolsonaro é a divisão do país. Né? O país está dividido. O país tem a galera que ama o Bolsonaro, a galera que odeia o Bolsonaro, a galera que ama o Lula, a galera que odeia o Lula. Isso fez vários e vários sites. Olha só, gente, não tem gente brincando no mercado. São criados vários e vários sites, muitos deles sem proteção alguma, sites, muitos deles feitos para poder infectar os seus computadores. Não estou falando que esses sites aqui foram feitos para isso, tá bom? Não estou falando isso. Não estou falando que esses sites aqui estão infectados. Estou falando que esses sites aqui são sites que foram feitos, na minha análise, na época que eu fiz essa palestra, com a linguagem muito simples e que seria muito simples serem atacados e terem códigos maliciosos. E aí você vai entrar naquele site achando que é para ler uma informação que te agrada. Ah, eu gosto do Lula. Eu faço informação aqui, ele é legal, é legal. Aí você lê, você clica, você é infectado. Ah, eu gosto do Bolsonaro. Esse site aqui é legal. Você lê, você clica. Muito cuidado. Não clique em site HTTP. Tá vendo aqui? HTTP. Só por ser HTTP eu já não entro. HTTP, o S aqui, o S de segurança. Esse site HTTP aqui não tem segurança. Não tem certificação digital. Ok? Então, só para o site não ter HTTP, ele já é um site que não é seguro. Ok? Inclusive, existem navegadores que te avisam isso quando você entra nesses sites. Por quê? Esses sites, por serem feitos de forma muito, muito frágil, quando eles têm um ataque muito grande e conseguem descobrir a senha do administrador desses sites, eles colocam aqui, ó, numa loja virtual de bebê, por exemplo. Uma loja onde você está vendo roupinhas de bebê. Só que esse site foi feito numa linguagem antiga, não está atualizado com todas as políticas de segurança, eu não vou entrar nesse mérito aqui agora, tá bom? Não está na última linguagem de programação que tem todas as correções de segurança. O site também tem isso, não é só o seu Windows, o seu computador que tem isso, ok? O site também tem isso. E aí, porque o cara faz o site, paga uma vez e nunca quer pagar nada. Na verdade, todo semestre, até menos que isso, você tem atualização da ferramenta de desenvolver o site, criando políticas de segurança para que seu site não seja atacado e hackeado. Então, senhores, tem que tomar cuidado. Não é qualquer site que você vai entrar. É igual tem cliente que pede, aqui na nossa nuvem, eu queria acessar o site do Terra na nuvem. Eu falei, não pode. No servidor na nuvem só pode acessar Caixa, só pode acessar Receita Federal, Ministério do Trabalho e esse site de trabalho. Você não vai acessar no seu servidor, no seu escritório, o Terra, por exemplo, o UOL, por exemplo. Não vai acessar. São sites que são visados pelos hackers. Por exemplo, já aconteceu uma vez um ataque no Clima Tempo. Milhares de pessoas que entraram no Clima Tempo naquele período, até descobrir que o site estava infectado, poderiam ter os seus computadores infectados. É um site bem acessado, ok? Como é que eles conseguem fazer isso? Diversas formas, ok? Eu mostrei aqui para trás. Existem os ataques direcionados. Agora, recentemente, em 2018, nós tivemos um ataque nessa área vermelha que vocês estão vendo aqui, que parou hospital, pararam empresas. Foi noticiado em todos os jornais. Por quê? Eles escolheram os alvos e configuraram uma rede de computadores zumbis para atacar esses alvos naquele momento, parou o metrô, parou o hospital, parou tudo na Europa. Parou várias empresas. Entendeu? E com o quê? Com o intuito de sequestrar os dados e fazer dinheiro. Sequestrar os dados e fazer dinheiro. Esse que é o intuito desses bandidos, desses hackers do mal, dessas pessoas que desejam
extorquir trabalhadores como eu e você. Ok? Então nós criamos o quê? Nós criamos uma corrente do mal que sequestra os dados, por isso que é ransom em inglês é resgate, né, é sequestro, e ele pede um dinheiro de volta do seu, onde você foi atacado. Em 2017, esse ataque aqui, ó, que eu coloquei aqui, foi o primeiro ataque mundial. Vários grupos de hackers se juntaram. Vamos fazer um dinheiro? Vamos fazer um dinheiro. Vamos botar esse monte de computador zumbi aqui, os meus, os seus, os milhões, não é milhares não, milhões de computadores para atacar esta empresa lá na Europa, esta empresa nos Estados Unidos, esta empresa no Canadá, e vamos infectar e pedir grana de volta. Vou mostrar para vocês daqui a pouco a tela que ficou os computadores que sofreram esse ataque em 2017. Foi na história da informática, foi o primeiro grande ataque arquitetado de forma maliciosa e organizada. Um crime, é um grupo organizado, é um crime organizado, ok? Vários grupos, alguns dizem que são indianos, chineses, coreanos do norte, enfim, várias pessoas, políticas russos, tem muito ataque da Rússia, países que não tenham ligações cibernéticas com o Ocidente, geralmente são esses países, ok? Em maio de 2017, um dia fatídico, por quê? Pessoas morreram, porque os hospitais pararam, tiveram todos os seus dados sequestrados, os seus dados capturados. Bom, quais são as técnicas utilizadas pelos sequestradores? Já falei, o spam, o spyware, interessantíssimo o spyware, que tem um caso da Apple, eu uso o Apple, estou gravando essa palestra do computador da Apple, na minha empresa todos os computadores são Apple, porque eles são menos visados, vamos dizer assim, né? O hacker ele faz uma conta simples. Eu vou gastar aqui um ano de programação para fazer um vírus para o Windows, que tem 99% do mercado mundial, ou vou gastar um ano de programação para usar em Apple, que tem 1% do mercado mundial. Eu vou gastar em um Windows, vou ganhar muito mais dinheiro. É assim que o hacker pensa. Ok? E aconteceu um caso da Apple. Né? Vocês sabem que a loja da Apple, para você colocar um aplicativo na Play Store, na Apple Store, que é da Apple, passa por um crivo muito grande de qualidade, de inspeção, de código-fonte, ok? E um grupo de hackers, invadiu uma empresa na Europa, que estava homologada na Apple, e colocou um código malicioso nesse software. Quando essa empresa não viu, porque foi invadindo o computador, que tinha a programação, entrou no programa, colocou o código malicioso. Essa empresa não viu esse código malicioso, até porque é impossível testar todo o programa cada vez que coloca no loja da Apple. E compilou a versão e mandou para a Apple. E a Apple viu as características do software, autorizou. Várias e várias pessoas baixaram esse software e tiveram os seus dados sequestrados, tiveram que pagar sequestro de dados, se não tinham o backup. Um caso muito recente agora foi aquele programa CCleaner, muito utilizado pelos brasileiros, vende aqui no Brasil esse programa inclusive, que teve o seu código-fonte infectado. E milhares de pessoas baixaram. Nesse caso não houve sequestro de dados, pelo menos na reportagem não teve nenhum caso de sequestro de dados. Então, para vocês entenderem que ninguém está seguro. O seguro é um backup desligado. O seguro é um backup longe do seu escritório. Seguro é um backup na sua casa. Isso é seguro. O resto é você tentar se proteger das formas que eu vou falar aqui agora. Ok? Já falei sobre sites infectados. É um problema sério. Você clica no site, você está lá num site que você confia, que você usa aquele site há 10 anos, e um belo dia aquele site está infectado e infecta o seu computador local. Porque você não tem um antivírus, você não tem um antivírus adequado que te avisa dessa informação. Ok? Spam contábil é a forma mais utilizada hoje. Olha que interessante que eu recebi aqui para mim, ó. Olha lá, para o Luciano, ó. Para mim. Tá vendo lá? Ó, Luciano. Aqui, Luciano. Olha que legal. Tá vendo lá, Luciano? O e-mail do Leandro. Eu tenho um cliente, Leandro. Encaminhe para você o ofício tal de decisão judicial tal. Eu tenho um cliente, Leandro. Mas o que é isso aqui? Olha o meu e-mail lá, luciano@alterdata.com.br. Gente, meu e-mail no corpo do e-mail. Meu e-mail na pessoa que vai receber o e-mail.
Vocês estão entendendo como é que a bandidagem faz para te enganar? E se eu clicar aqui nesse ofício, o meu computador vai estar infectado. E sabe o que vai acontecer nesse momento? Absolutamente nada. Numa bela sexta-feira, 18 horas da noite, começa a criptografar os dados do meu computador e todos os dados que estiver na rede da minha empresa. Com o antivírus que tiver. Porque muitos antivírus não pegam esse tipo de ataque. Né? Aqui, por exemplo, o Google já me protegeu. Ele pegou e apagou esse arquivo jar, que é um arquivo Java, um arquivo que executa algo malicioso no seu computador. O Google já identificou que no mundo esse arquivo, esse código-fonte está circulando no Gmail, por isso que o Gmail é de graça, para eles poderem identificar esses arquivos. Gmail é o maior programa de e-mail do mundo e o mais seguro também, porque eles colocam de graça para todo mundo, para pessoa física, e aí eles pegam aquelas informações maliciosas que eles encontram lá e protegem as pessoas jurídicas, ok? Que pagam ao e-mail do Gmail. Ok? Então, o e-mail do Gmail é o mais seguro que existe. Não estou fazendo propaganda do Gmail, não, mas é o que acontece. Dificilmente você vai ser, até porque você não usa o e-mail baixando no seu computador. Quem usa Outlook, por exemplo. Quem não usa Outlook na web, corre um risco enorme. Quando você entrar no Outlook e baixar, quantas vezes eu peguei vírus no passado com aquele Outlook que eu baixava os e-mails para ler no meu notebook os e-mails. Aí já baixou, o vírus já está no meu notebook. Então usa o Outlook na web. Microsoft Outlook na web. Aqui, a nota fiscal eletrônica infectada. Da Prefeitura de São Paulo. Eu compro muito de São Paulo. Está aqui recebendo nota fiscal para minha empresa de Linhares. Está lá, ó. Se eu clicar aqui, eu sou infectado. E eu já caí numa dessa. E você já caiu também. Olha lá, protocolo tal, faturamento do meu cliente. Olha lá, o depósito de 4.500 na minha conta, gente. Tá lá, eu quero ver esse recibo, quero ver esse depósito. Olha lá, Itaú, tá vendo lá o boleto do Itaú, com o símbolo do Itaú, com tudo igual do Itaú. Uma coisa aconteceu agora com os meus clientes, que deu um problema enorme. Foi que você tem um computador infectado. Cuidado que eu falo isso aqui agora. Depois vocês podem ir no Google aí digitar que vocês vão encontrar exatamente isso que eu estou falando com vocês aqui agora. Eles, através de um spyware, você vai lá, sei lá, você vai lá no Baixa Aqui, baixa um programa lá, de graça, um programa de visualização de PDF, por exemplo. E dentro desse programa tem um código malicioso, que foi infectado sem o fabricante saber, ou com o fabricante sabendo. Vai saber. Né? Nesse mercado não tem menino. O que acontece? Esse código malicioso, o que ele faz? Quando você vai abrir um PDF, ele identifica que aquele PDF é um boleto bancário e modifica aquele PDF com outro cedente, com outro código de barra, com outra conta para você pagar e o dinheiro não ir para aquela conta que você pagou. Isso aconteceu com clientes aqui da nossa empresa. Esse ano. Porque o computador do cliente estava infectado. O cliente ligou, nós ligamos para cobrar o cliente, eu falei, eu paguei. Ele falou, você não pagou. Aí ele mandou o cupom do pagamento, falou, você pagou um outro boleto, não é meu boleto esse aqui. Esse boleto é outro boleto que você pagou. Aí quando foi ver, era um boleto que entrou numa conta de laranja, que sacou o dinheiro rapidamente e ele não pagou a minha empresa e teve que pagar de novo. Não tem nada a ver com isso. Né? Porque o computador está infectado. Está infectado porque ele acessou um site pornográfico, está baixando filme de graça, baixando programa de graça, baixando o programa craqueado para não precisar pagar o programa. Entendeu? Não existe almoço grátis. Quando a coisa é de graça, desconfia. Não existe de graça. De graça não presta. Na informática, de graça, não presta. Né? Olha, outro boleto aqui que nós recebemos aqui. Né? Outro, nota fiscal com boleto, nota fiscal eletrônica. Que maravilha. XML de nota fiscal eletrônica de serviço. É o que mais rola hoje. Como que você, contador, vai conseguir distinguir o que é e o que não é ransomware? O que é e o que não é sequestro de dados? O que é uma nota fiscal real, sem código malicioso, ou é um XML com código malicioso? Como que você vai descobrir isso? Como que você vai se proteger dessa ameaça? O tempo todo, você mais ou menos, vou botar assim, né? Eu me considero mais ou menos esperto. Tenho 30 anos de informática e tal. Um belo dia, euzinho aqui, tinha conta do Banco Brasil.
meia-noite e pouco, cansado, na sexta-feira, trabalhei desde as 8 da manhã, era meia-noite encerrando o expediente, recebo o e-mail do Banco do Brasil. O e-mail tinha a cor do Banco do Brasil, os ícones do Banco do Brasil, o cheiro do Banco do Brasil, os logo do Banco do Brasil, e mostrando alguma coisa lá que eu não lembro mais o que era. Assim que eu cliquei no e-mail, entrou num site que era exatamente igual ao do Banco do Brasil, e tá eu digitando senha do cartão, digitando tudo. Meia-noite e meia, me pegou na bobeira, me pegou no sonolento, estava cansado, sonolento. Isso acontece com o contador, quando eu trabalho muito mais tarde. Né? Quando eu trabalho até mais tarde, isso acontece com o contador, acontece com todo mundo. E você é pego despercebido. Aí, no caso, era para roubar meus dados, porque os bancos de segunda linha, eles ainda têm problema de segurança. Né? O Banco Caixa, Banco do Brasil, Sicoob, Banestes, esses bancos que eu considero banco de segunda linha, são bancos que têm problema de segurança ainda. Né? Os bancos de primeira linha, Bradesco, Itaú, Santander, esses bancos têm muito esquema de proteção, é quase que impossível você ter os seus dados, a sua conta invadida por esses bancos. Né? Existe mecanismos de segurança com integração com o smartphone, com o digital, que protege de forma muito mais do que os outros bancos que não fazem essas proteções. Né? Então, como você vai se proteger? Né? Nesse momento onde você recebe tudo por e-mail. Né? Recebe tudo por e-mail. Eu vou responder no final. Ok? A gente está caminhando para o final agora. Exemplos de ataque. Isso aqui é um computador que teve os dados sequestrados. Ó. Olha lá. Aqui, os ícones todos da tela, eles somem e ele coloca ops! Em inglês aqui, seus importantes dados foram encriptados. Isso aqui foi um WannaCry. Foi um ataque global que ainda pega muita gente, ainda que tem o seu Windows desatualizado. Aí o cara usa o Windows pirata. Como é que vai atualizar o Windows? Tem que comprar o Windows, não tem jeito, botar na conta. Tem que comprar o Windows para ter a atualização do Windows frequentemente. Isso aqui foi um problema de segurança da Microsoft que sequestrou os dados de milhares de empresas. Porque tinha um problema de segurança. O sequestrador explorou essa segurança. Todos os dados sequestrados do contador. Porque ele usava um servidor local, sem atualização e sem backup às vezes. Porque se tiver backup é só formatar, instalar de novo e acabou. Né? E aí o que acontece para essa tela aqui, ó, com time, ó, você tem 2 dias para poder, tem 6 horas para poder me pagar em bitcoins, né, para poder conseguir seus dados de volta. Por que em Bitcoin? Daqui a pouco eu vou explicar por que em Bitcoin. Aqui foi $300, muito barato, né? Só que será que se você pagar os $300 para pegar todos os seus dados de volta, você vai ter os dados de volta? Porque o que a gente tem visto muito no mercado, a gente participa de algumas investigações, participa de alguns ataques, é o contador pagar o sequestrador e o sequestrador matar o sequestrado. Ou seja, matar os dados, não dar a senha para o contador dos dados sequestrados. Que é o pior tipo de gente que existe. Você paga e ele ainda não passa a senha. Isso tem acontecido. Por isso que a Polícia Civil, que é especializada em crimes cibernéticos, e a gente, e todas as empresas de segurança, recomendam não pagar. Porque quando você paga, você está alimentando o crime organizado. Isso está estimulando a essa pessoa, esse bandido, a fazer isso mais vezes. Né? Por que o ransomware tem improvável recuperação? Primeiro que ele usa criptografia 1024 bits. Né? O que é criptografia? Criptografia ele esconde os dados através de uma senha de 1024 caracteres. Pra vocês entenderem. Imagine você e eu usando senhas de 8 caracteres. Né? Se você usa de 4, você está perdido. Você é um grande candidato a ter os dados sequestrados. Se você ainda usa senha de 4 dígitos no seu e-mail, no seu computador, você tem que ser senha no mínimo de 8 dígitos. Pois é, o sequestrador, quando ele pega os seus dados e criptografa ele e coloca uma senha para você acessar ele de 1024 bits, ou seja, 1024 caracteres, que pode ser ponto, pode ser um A com crase, pode ser... Vocês estão entendendo por que é impossível você conseguir?
No seu computador aí, se você tentar descobrir, ficar lá tentando, né, criar um código-fonte, como já criaram no passado, onde fica tentando descobrir uma senha de 1024 bits. Sabe o que vai acontecer? Você vai gastar 1.500 anos para poder quebrar ou descobrir qual é aquela senha de 1024 caracteres. Você vai botar A com crase, A sem crase, ponto de interrogação, vírgula, ponto, exclamação, barra, contra barra. Você está entendendo? São 1.500 anos um computador normal seu, que você usa no seu escritório aí, iria utilizar. Entendeu? Só que agora os sequestradores, eles pioraram o negócio. Eles colocaram uma senha com 2048 caracteres. É uma senha que tem um texto, é uma bíblia, né? Uma enorme a senha. E aí são bilhões de anos para você descobrir essa senha. Só que tem um problema, a sua guia de DARF vence amanhã. E os dados estão criptografados. A sua guia, a sua folha de pagamento vence amanhã. Como é que você vai digitar 1.000 empregados, cadastrar 1.000 empregados com a folha de pagamento de 1.000 empregados para poder entregar a folha de pagamento amanhã? E eles sabem disso. Por isso que o foco é a contabilidade. Eles sabem que é improvável você recuperar os dados se você não tiver backup. Eles sabem que você tem pressa porque você é contador. Não para. O ciclo roda. Contador nas profissões que tiram menos férias. Né? O ciclo está rolando. Os prazos estão vencendo. Os prazos estão vencendo. Né? Então a criptografia é isso. Ele pega os seus dados e coloca uma senha para você não conseguir acessar aqueles dados, ok? Bom, por que o resgate é com bitcoins? Simples, o resgate é com bitcoins porque é virtual, ou seja, um cliente esses dias pagou 15 mil reais a um sequestrador. Graças a Deus, nesse caso, o sequestrador passou os dados para ele poder recuperar os dados. Ficou um dia para recuperar os dados. Né? Ele não teve que ir lá no banco sacar 15 mil reais, uma mala de dinheiro para levar para o sequestrador. Não. Ele foi no Banco do Brasil, comprou os bitcoins e transferiu para o cara. Então é virtual, não tem dinheiro, não tem dinheiro em movimentação, não tem volume. É irrastreável, não tem como rastrear bitcoins. Você não sabe com quem que ficou aquele bitcoins. E não tem risco. Você paga e se ajoelha e pede a Deus para o cara mandar a senha para você. Então o risco é zero para o sequestrador. O risco é todo se você paga e não sabe se vai receber os dados de volta. Por isso que é em bitcoins. Porque bitcoins não tem como rastrear. Bitcoins não tem volume. Bitcoins não tem risco para o sequestrador. Né? Será que você é um possível alvo? Será que você vai continuar confiando que sua equipe nunca clicará em conteúdo malicioso, de forma despretensiosa ou não? Aquela secretária que você contratou agora, aquela recepcionista que você contratou agora para o seu escritório, será que ela não acessa na casa dela sites com conteúdo malicioso? Como é que você vai vigiar essa secretária? Como é que você vai se proteger de pessoas que de forma involuntária ou voluntária acessa e baixa e instala programas no seu escritório que vão causar problema de sequestro de dados? Né? Você continuará confiando nos técnicos, botando técnicos, né, entre aspas aí, onde você finge que paga e eles fingem que te protegem. Né? Tem cliente nosso que paga 100 reais por mês a técnico de informática. Aí ele finge que paga e o técnico finge que trabalha. Tá todo mundo feliz. E o cara desprotegido. Isso que o Paulo é desprotegido. Então você tem que ter uma empresa séria de informática por trás, uma empresa robusta de informática por trás, tem que ter antivírus pago, tem que ter a vigilância constante, você tem que ter, não, as pessoas não podem instalar software no seu escritório, tem que ser tudo travado, só acesso aos sites de trabalho como Receita Federal, Ministério do Trabalho e por aí vai. Como você dorme se antes conferir os backups dos seus clientes? Eu botei isso aqui porque o backup não é seu, contador. O backup é do seu cliente. Como é que você dorme sem saber que o backup foi feito ou não? Aí, o mês passado, um cliente nosso teve os dados sequestrados aqui em Vitória e eu perguntei, cadê o backup? O suporte perguntou, cadê o backup? Aí o backup estava ligado na USB do servidor. Ele perdeu tudo. Tudo. Teve que pegar os dados que estavam na Alterdata de janeiro. Ele teve que digitar a folha desse ano todinha. Perdeu tudo. Só não perdeu mais ainda porque os dados dele estavam na Alterdata.
Porque ele trocou de sistema, fez a conversão de dados e por um acaso estava no Alterdata os dados ainda. Entendeu? Então como é que você dorme? A pergunta é, você dorme? Né? Uma vez eu fui dar essa palestra e no final o contador falou, Luciano, tudo que você falou eu sinto. Sabe como é que eu faço? Na minha gaveta tem um HD externo que eu levo para casa. Então, eu levo para casa e fica um HD externo lá, fazendo backup à noite. Aí no outro dia eu troco. Eu levo aquele para casa, então se eu perder, eu perdo um dia de trabalho. Eu falei, ótimo, muito bem. E quem é que confere o seu backup? Será que aquele backup está viável? Aquele backup está funcionando? Aquele backup está funcionando? Ele tá operacional? Alguém restaura aquele backup num servidor para ver se está funcionando o backup? Ah, não, aí não. Pois é, você tem que fazer isso, é o dado do seu cliente. Como é que você não faz isso? Né? Você possui um faro. Faro em inglês é barreira de fogo. Você tem uma barreira de fogo, aonde para passar ali tem que passar pelo fogo, tem que passar pelo crivo, tem que passar pelo antivírus, para nada entrar no seu escritório contaminado. Será que você tem isso no seu escritório? Você no seu escritório possui um servidor, mas ele está protegido com atualizações diárias. São todas dicas que eu estou te dando para você se proteger. Você possui um servidor com política de segurança agressiva. Aqui na nossa nuvem, a gente cria o maior problema com os clientes. Inclusive, já perdi um cliente por causa disso. Eu falei com ele assim, aqui no seu servidor, para sua proteção, você não vai acessar esse programa. Você não vai instalar esse programa. Porque na nossa nuvem é tudo protegido, tudo blindado. Ok? Mas o cara queria, eu estou pagando, eu estou podendo. Tá, não, aqui não. Aqui na nossa nuvem, não. Eu não quero que amanhã você diga que teve seus dados sequestrados na minha nuvem. Não quero. Para isso tem política de segurança agressiva. Não pode instalar esse programa. Não pode acessar esse site. Não pode, então eu vou cancelar o contrato. O senhor cancela o contrato. Eu prefiro o senhor feliz comigo, tendo seus dados aí no seu escritório, sem estar sequestrado, do que aqui comigo. Botando meu negócio em risco, o seu negócio em risco. Entendeu? Infelizmente, temos que fazer isso, porque as pessoas não conseguem entender o perigo que elas estão correndo. Nesse momento, senhores, essa palestra tem 57 minutos, a quantidade de ataques russos que sua empresa teve, a minha empresa teve, a quantidade de ataques chineses que a sua empresa teve, é absurdo. Nosso Fire aqui eu vejo todo dia relatório. Eles atacam o tempo todo o tempo. Só que você não sabe, vai saber o dia que tiver os seus dados sequestrados. Sua rede possui segurança agressiva. Como é que você vai usar segurança agressiva se você tem essa coisa do PVA, do CAGED e da CFIP? Ok? Aí é um problema que você tem que administrar. Se você trava muito, esses programas da Receita Federal e tal, eles têm dificuldade de funcionar. Você tem que ter uma empresa boa por trás. Ok? Bom, como você pode se proteger? Primeira coisa é tirar os dados do escritório. É igual as pessoas que usam mapa para poder se guiar ao fazer uma viagem. Você tem o Waze. Mesma coisa que aquele escritório que tem ainda um servidor local. O seu servidor já deveria estar na nuvem. Essa disrupção já aconteceu. Quando eu chego no escritório, o servidor está local, é igual chegar no escritório e o cara está batendo o guia de DARF na máquina de datilografia. É a mesma coisa. Entendeu? Na minha concepção. Porque existem N ferramentas, N servidores na nuvem para você colocar os seus dados. Que é a coisa mais importante que você tem no seu escritório. E pior, não é sua, não é seu. É do seu cliente que te paga. Para você manter íntegro, manter sem sequestro, manter confiável. Então a primeira coisa que você tem que ter é o seu servidor na nuvem. Ponto. Isso é indiscutível. Para escritório não tem conversa. Por quê? Porque é o mercado mais atacado pelos bandidos do ransomware. Segunda coisa, nessa nuvem, eu vou botar meu servidor na Amazon. Legal, vou botar na Amazon, beleza. Primeiro, tem que ter backup na Amazon. A Amazon não faz backup para você. Você tem que colocar o seu servidor na Amazon e você tem que pagar uma ferramenta de backup para pegar esses dados do servidor da Amazon e jogar para outro servidor da Amazon. Ou baixar ele local.
Tem que ter backup. Segundo, você tem que contratar um firewall para sua nuvem na Amazon. Aonde tiver o seu servidor, tem que ter um firewall. Tem que ter um firewall. Altamente atualizado. O backup que você tem é blindado, ou seja, o backup da sua nuvem, do seu escritório, do seu servidor, fica no escritório, né? Ou ele é replicado para outro país, outro estado, outro bairro, aonde ninguém tem acesso. Esse backup é auditado, alguém pega lá esse backup, restaura, para ver se realmente esse backup está funcionando. Se não tem, você não tem backup. Deixa eu dizer-te. Que backup é isso aqui. Backup tem que ter blindagem, tem que ter replicação e tem que ter auditoria. Fora disso, você está correndo risco. Ok? Políticas de segurança agressiva. Nós temos que entender, nós do mercado contábil, temos que entender que vamos perder liberdade sim em prol da segurança. Porque segurança não combina com liberdade. No meio informático, não. No meio cibernético, não. Infelizmente, você vai ser tolhido de algumas coisas, não pode baixar filminho no escritório, não pode baixar no Baixa Aqui no escritório, não pode entrar no Super Baixo, não pode. É só PVA, CFIP, CAGED, RAIS, o seu programa RP contábil e mais nada. Essa que é a realidade dos computadores. Senão você fatalmente vai ser uma das pessoas que terá o seu servidor hackeado, sequestrado e você vai cair, vai ter os seus dados inclusive difundidos, né? Você perde a proteção de dados que você tem no seu escritório, porque ele pode estar copiando esses dados, esse monte de CPF de sócio do seu escritório, esse monte de CNPJ, esse monte de endereço, esse monte de certificado digital, se for A1, né? Então você pode ter um problema muito mais grave que só ter os seus dados sequestrados, porque você está perdendo a integralidade dos dados dos seus clientes que está dentro do seu escritório. Ok? Bom, o que eu tinha para falar para vocês é isso. Se vocês anotarem essas e conversarem com os seus técnicos de TI, né, para que nuvem vocês vão. Essa nuvem tem um firewall altamente atualizado. Existem nuvens hoje que existe o Day Zero. O que é o dia zero? Hoje um hacker criou um vírus que pode sequestrar os dados. Hoje o meu firewall liberou uma atualização para combater e não deixar esse vírus passar por ele. Ok? Não existe mais hoje, se você usa só o antivírus no seu escritório, você está desprotegido. Você tem que estar com um antivírus chamado antivírus de borda. O seu firewall tem que ter antivírus. Porque tudo que passar na internet e que for feito download no seu escritório, tem que passar pelo firewall, tem que passar pelo antivírus, tem que passar pelo filtro de conteúdo para depois chegar no seu escritório. Acontece que isso é muito caro. Por isso que você tem que ir para uma nuvem, um servidor na nuvem, para você poder ter todas essas proteções e se preocupar tão somente com o seu negócio. Ok? Não deixe sua empresa na idade da pedra. Eu gosto de brincar isso. Né? Não deixe sua empresa na idade da pedra. Talvez você está se vendo aqui, será que eu fiz um backup? Você não tem que preocupar com o seu backup, você tem que se preocupar com a sua contabilidade. Você está em dia, você não está atendendo o seu cliente ou não? Será que o meu servidor está atualizado? Você não tem que se preocupar com isso. Você não tem que se preocupar, você tem que se preocupar. Aí o serviço atrás, se você ver essa figura aí, isso aqui é o slogan da nossa empresa, atrás aquele monte de documento lá é porque o contador está tentando se preocupar com backup, com servidor, com antivírus, com firewall e tal, e deixa o serviço contábil atrasado. Foca naquilo que você foi feito. Foca naquilo que é o seu métier. Foca naquilo para o qual você foi feito. E deixa essa parte aqui para sua empresa de TI. Para isso tem que ter uma empresa de TI boa, séria. Para isso tem que colocar uma nuvem blindada, uma nuvem séria. Okay? Muito obrigado pela oportunidade. A organização do evento deve colocar os nossos contatos aí. Se vocês precisarem de qualquer coisa, nós estamos aqui à disposição. Um grande abraço a todos.